Oi, gente, professor Marcos Trombetta por aqui e eu estou neste momento preparando os slides para a aula de amanhã e eu estou trabalhando sobre algo aqui que eu vou ensinar na aula de amanhã que fez toda a diferença na minha vida e tem feito a diferença na vida das pessoas que eu tenho ensinado sobre a lei da atração, sobre como realizar os seus sonhos, que é a diferença entre visualização e lembranças do futuro. Muitas pessoas, quando eu falo isso, elas me olham com aqueles olhos arregalados e dizem: como assim, professor, lembranças do futuro? Eu não vejo muitas pessoas ensinando por aí. Para falar a verdade, até hoje eu não vi nenhuma outra pessoa ensinando isso, ao menos não aqui no Brasil. Eu aprendi isso com Mary Mercy. Mary Mercy, tá? Uma coach espiritual, em um treinamento que eu adquiri dela juntamente com Bob Proctor, que se chama The Magic in Your Mind. A mágica na sua mente, que na verdade é um treinamento sobre as faculdades mentais, e uma das faculdades mentais é a memória, né? E a memória e a atividade da memória nós chamamos de lembranças. Só que aí veja bem, o nosso universo é regido por leis. As leis do universo são exatas, você precisa entender as leis do universo. E existe a lei das polaridades, tá? O que é a lei das polaridades? Significa que se existe um lado, é obrigado a existir o outro. Não existe como existir apenas o lado esquerdo. O lado esquerdo existe. Não, o lado esquerdo, a minha esquerda, a sua esquerda deve ser essa, mas a minha esquerda é essa. Então o lado esquerdo, ele é o lado esquerdo para diferenciar que existe o direito, apenas isso. Então este é o lado esquerdo, este é o direito. Então são as polaridades. O lado de cima, está embaixo, são polaridades, são contrários, né? Existe o escuro, existe o claro. E aí você já parou para refletir que tudo é assim. Se existe o dentro, tem que existir o fora. Existe o bom, existe o negativo, existe o ruim. O positivo e o negativo, o bom e o ruim, o rico e o pobre, o dia e a noite. Tudo tem o seu contrário. Então, lembranças. Quando falamos de lembranças, as pessoas têm lembranças do passado. Vamos lá. O que é o presente? O presente apenas é passado e futuro. Presente, tá? Aqui onde estão as minhas mãos, para você poder visualizar. Presente é aqui, né? Presente é aqui, o começo de tudo. E a partir do presente nós voltamos para o passado ou vamos para o futuro. Aquilo que é em relação ao passado, nós chamamos de lembranças do passado, e nós não discutimos as lembranças do passado porque nós temos a certeza que passamos por aquilo. E é provado e é comprovado que a grande maioria das nossas lembranças nunca existiram, foram criações, né? Foram invenções. E sempre que você vai contar algo que aconteceu no seu passado, você inventa, você aumenta, você adapta a história. Você dificilmente conta como ela verdadeiramente aconteceu. Por exemplo, a história de uma briga. Você nunca vai contar a história da briga como ela verdadeiramente aconteceu. Você sempre vai dar um soco a mais, um tapa a mais, uma frase a mais. Qualquer fato do passado você melhora, você adapta. Sempre para tirar alguma vantagem. E é assim, você sabe que é assim. Agora eu te pergunto, se existe a lembrança do passado, se o nosso universo é exato, por que aquilo que é em relação ao futuro deve ser chamado de visualização? Porque nós não fomos. Preste muita atenção no que eu estou te ensinando aqui, porque provavelmente possivelmente você não vai ouvir outra pessoa te ensinando isso, e isso vai mudar a tua vida completamente. Nós não fomos programados para entender que se a do passado é uma lembrança, a do futuro também deve ser. Professor, mas eu não vivi no futuro ainda. Quem disse? Se você estudar física quântica a fundo, você vai entender que uma partícula de fóton, que é a partícula de energia da qual o universo é feito, ele pode atuar tanto no passado quanto no futuro. E se você modificar o passado, ele modifica o futuro. Você pode sim viver as suas experiências no futuro. Só que para isso você vai ter que desenvolver a sua consciência, você vai ter que expandir a sua consciência. E você passa a ter lembranças do futuro. E quer ver como que eu faço isso? Eu tenho as minhas lembranças do futuro e eu lembro todos os dias neste cartãozinho aqui. Vou deixar aqui na camisa preta que aparece. Neste cartãozinho. Eu estou sempre com este cartãozinho no bolso.
Eu já dei palestras em São Paulo, palestras em Fortaleza, palestras em vários lugares do Brasil, ensinando este cartãozinho. E é incrível. Muitas pessoas, mesmo assistindo a minhas palestras, assistindo os meus cursos, não usam, porque não expandem a consciência a ponto de entender que isso é uma lei do universo exata. Se você tem lembranças do passado, você é obrigado a ter lembranças do futuro. Então esqueça essa ideia de visualizar e passe a ter certeza, a lembrar-se do que já aconteceu no seu futuro. Tá? Do que já aconteceu no seu futuro. É assim que eu faço e é assim que você deve fazer. E eu vou falar sobre isso com você amanhã. É um dos nossos temas principais da aula de amanhã, é lembranças do futuro. Visualizações exatas, certeza absoluta do seu futuro. E é isso que você precisa fazer para usar a lei da atração a seu favor, tá bom? Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar ao vivo ensinando para você como fazer a lei da atração funcionar 100% das vezes em sua vida. Existe muito mais para você aprender além do que simplesmente fechar os olhos e imaginar aquilo que você quer. Este não é o segredo da lei da atração. Por exemplo, a lei da atração é uma lei secundária. Ela é uma lei que ela se origina a partir de outra lei. A lei que você verdadeiramente precisa entender é a lei da vibração. É a lei da frequência que você precisa aprender. As coisas que você atrai precisam estar na mesma frequência do seu pensamento, na mesma vibração. Então existem outras coisas que você precisa aprender e eu vou te ensinar na aula de amanhã. A aula é gratuita e você deveria cancelar qualquer compromisso que você tivesse amanhã para participar desta aula. Para você se inscrever, basta você ir até marcostrombeta.com.br/ao vivo. Marcos Trombeta, vou deixar aqui abaixo o link, tá? marcostrombeta.com.br/ao vivo. Se você está no Facebook, aqui acima você vai encontrar um link. E se você estiver assistindo este vídeo no YouTube, aqui abaixo vai ter um link. Ou você pode digitar no teu navegador marcostrombeta.com.br/ao vivo. Não perca a aula de amanhã, é uma aula exclusiva. Vou passar o dia todo aqui preparando os slides. Vou entregar muito conteúdo para você de verdade, assim como eu faço em todas as minhas aulas. Mas você precisa estar ao vivo participando desta aula. Vou responder as suas perguntas, vou tirar todas as suas dúvidas sobre a lei da atração. Você não terá mais desculpas depois disso para não conquistar os teus sonhos, tá bom? Amanhã, 10 horas da manhã, aula ao vivo sobre como fazer a lei da atração funcionar 100% das vezes em sua vida, tá bom? Eu te encontro lá.